Se a sua empresa vale 2 milhões de reais, você acorda para gerir 2 milhões de reais. Isso parece lógico, parece uma coisa dada, um fato, mas tem muita gente, muito empresário que não age dessa maneira. Tem muito empresário que prefere acordar para gerir 20 mil do que acordar para gerir 2 milhões, que é o que a empresa de fato vale. Hoje, nesse vídeo, eu quero te explicar o porquê e os motivos que levam empresários a simplesmente não enxergarem o que de fato é, o que a vida fez com que ele gerisse, a oportunidade que muitos querem, tem gente que acaba jogando no lixo. Se você acordou para gerir uma empresa de 2 milhões de reais, você tem que fazer jus a esse valor. Fica comigo. 2 milhões de reais parece um valor estratosférico, e para nível Brasil realmente é um valor estratosférico. Quantas pessoas têm 2 milhões de reais? Ninguém tem 2 milhões de reais. Ainda mais em patrimônio. Eu posso chutar aqui 0,3% das pessoas tem um patrimônio, talvez mais 1% das pessoas tem um patrimônio de 2 milhões de reais, 0,1% tem um patrimônio de 5, 6 milhões de reais. Então, esses números de fato eles assustam. E eles são como eles são, milhões de reais. Não queiramos aqui denegrir o número como ele é, mas fato é que uma empresa de 2 milhões de reais, a gente não está falando de uma empresa gigantesca, a gente está falando de uma empresa de pequeno porte a médio porte. Se você pegar empresas, por exemplo, um posto de combustível, o valor de mercado dele é um valor de 2, 3, 4 milhões de reais, dependendo do tamanho do posto, às vezes um pouco menos, um pouco mais. Se você pegar um restaurante um pouco maior, ele tem um valor de mercado de 1, 2, 3 milhões de reais. Então a gente está falando aqui de uma gama muito grande de empresários que de fato são milhares e milhares de empresários que acordam todos os dias para gerir 2 milhões de reais. Não à toa empresas não conseguem progredir mais do que esse valor, muito mais do que esse valor, porque é difícil, dá trabalho. Tem gente que de fato não consegue se habituar em ter esse tipo de responsabilidade, de acordar para gerir o valor da tua empresa. Então aqui eu quero contar uma historinha para vocês. Imagina só um empresário, e vamos colocar um pedreiro que quis se tornar empresário. Não é fato para ninguém, não é mentira para ninguém que um pedreiro hoje bem qualificado, um pedreiro bom, que tem serviço, porque geralmente quando a pessoa é boa, ela tem serviço, e geralmente quando a pessoa não é tão boa, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu falo da minha realidade, você não vai ter tanto serviço assim. Mas se você é bom, se você desempenha um bom trabalho, se você cobra o justo, se você tem a honestidade consigo mesmo, você pode esperar que você dentro de um tempo já vai ter tua carteira de clientes, aí você trabalhando como pedreiro. E aí você foi crescendo, graças a Deus tudo foi dando certo na sua vida, e chega um dado momento que você precisa de mais pessoas para te ajudarem, porque a demanda é tanta que você precisa começar a contratar os profissionais para você, de confiança sua, pessoas que você treinou ao longo do tempo, e a coisa vai se degringolando, se rolando de uma maneira que você precisa abrir um CNPJ. Pronto, você já tem uma empresa, e não é difícil com o passar do tempo você ter uma empresa com um valor beirando, nesse ramo, com um valor beirando 1, 2 milhões de reais. Mas só que qual que é a mentalidade muitas das vezes do pedreiro lá de trás? Ele é um empresário, se tornou um empresário, ou ele ainda está com a mentalidade de ser um profissional autônomo, um profissional que tem ali, não tem pessoas no seu portfólio para você gerir, não tem aquela montoeira de números do demonstrativo de resultados do final do mês. Então, se você não consegue sair dessa habitualidade que você
conquistou ao longo do tempo de ser um profissional autônomo e não se torna um empresário, é muito fácil você cair na armadilha de não precisar tocar a empresa bem e não precisar gerir todo aquele capital, 1, 2 milhões de reais, tá certo? Aí que vem a grande armadilha. Você precisa ser do tamanho do valor de mercado da sua empresa. É aí que estão as novas responsabilidades, é aí que estão os novos compromissos que você firma. E muita gente prefere fechar o olho para esse tipo de compromisso. Afinal de contas, hoje em dia, para ser empresário basta ter o dinheiro, né? Falei isso em vídeos passados, quem quiser aí, volte a alguns vídeos e reveja. O dinheiro, no final das contas, é o mais fácil de se conseguir. O difícil de se conseguir é o know-how para você conseguir tocar a empresa como deve ser tocada. Se você passa o dia inteiro resolvendo problema, apagando fogo e colaborador te liga daqui, dali, de acolá e você não tem tempo para nada, é 9 horas da noite e você ainda está resolvendo problemas, talvez você ainda esteja pensando como um funcionário, como um profissional autônomo, como qualquer outra função, menos como um empresário. O empresário, ele precisa entender que a profissão dele é construir procedimentos dentro da empresa e ver a longo prazo o andamento dessa empresa, não a curto prazo como é apagar um fogo. É claro, vai passar momentos na sua carreira, na sua trajetória de empresário que você vai apagar muito fogo. É inevitável, isso eu já fiz, isso qualquer empresário já fez, mas persistir por anos a fio nesse tipo de resolução, sendo mais fácil você apagar o fogo do que colocar ou ensinar outra pessoa a apagar esse fogo por você, aí as coisas começam a sair do eixo. Aí de fato você está pensando como um trabalhador e não como um empresário. Por isso que eu falo, quando você tem uma empresa que vale 1 milhão de reais, uma empresa de pequeno, médio porte, você tem que acordar com a consciência que você tem que gerir 1 milhão de reais. Se você tem uma empresa que vale 100 milhões de reais, você tem que acordar com a consciência que a tua empresa, você acorda para gerir 100 milhões de reais. Olha a responsabilidade que é isso, olha o capital que está envolvido nisso. Por isso, cada dia que a sua empresa cresce, cada dia que a sua empresa ganha valor de mercado, cada dia que a tua empresa ganha mais um cliente, é um passo a mais que você precisa dar na sua jornada como empresário. Com instrução, tendo um intelecto para frente, pensando fora da caixa, entendendo que você, muitas das vezes, a maioria das vezes, digo eu, é um maestro de toda aquela orquestra, e que se você maestro vai tocar violino, a obra, a orquestra fica sem maestro nenhum. Esse é o tipo de pensamento que leva você para frente enquanto empresário. Agora, se você decide ainda ser o autônomo, tá tudo certo. Cada pessoa nasceu com uma habilidade, com um dom diferente. Ser autônomo, tem muitos e muitos autônomos que tiram muito mais dinheiro do que empresários por aí. Então, ser autônomo não significa que você está uma posição abaixo, significa que você escolheu um caminho diferente. Agora, o que não pode acontecer é estar com os dois pés em cada um em uma canoa, estar com os pés em duas canoas ao mesmo tempo. Você precisa escolher uma: a previsibilidade de ser um autônomo, ou você poder escalonar sendo um empresário com um risco muito maior a se assumir. A gente tem que entender que cada dia que passa, cada dia menos existe espaço para amadorismo dentro do mundo empresarial. Não dá para você ter uma empresa que gere um capital muito grande, que passa um valor muito grande pelas suas mãos, pelas mãos da empresa que você fundou, e ser amador. Se você escolhe pelo amadorismo, que já outrora deu certo, né? Nos anos 90, 80, 70, as coisas eram menos inchadas, menos infladas, né? Essa bolha de empresas eram menos infladas.
até tinha-se espaço para certos tipos de amadores. Agora não tem mais. Se você prefere ser amador, o destino da tua empresa é só um: ou fechar as portas ou ser adquirida por outra empresa maior. E se você for adquirido por outra empresa maior, pode se dar por missão cumprida, porque a realidade é que a maioria desses amadores fecham as portas. Não existe espaço para amadorismo. Você precisa sim parar de apagar o fogo e ser o maestro dessa orquestra. Os empresários de sucesso, eles têm alguns padrões que fizeram eles chegarem ao sucesso que eles têm hoje. Então, empresários de sucesso, eles não costumam tomar decisões no calor do momento, não deixar o ego ou a emoção falar mais alto do que, às vezes, a razão de você esperar 24 horas para dar uma resposta, 48 horas para dar uma resposta. O planejamento estratégico é muito importante. Cada passo tem que ser calculado, mesmo que a sua empresa seja pequena. Quantos empresários não escorregam por agirem na emoção, no calor do momento, e arcam aí com dívidas, sejam elas monetárias ou com pessoas, arcam com dívidas aí que perduram e ficam onerando a empresa por tempos a fio, sendo que você, se agisse com a razão e não com a emoção, poderia estar colhendo frutos diferentes disso. Eles têm gestão financeira eficiente. O que é uma gestão financeira eficiente? É saber que a tua empresa não é você, o teu CNPJ não é o teu CPF. Uma gestão financeira competente sabe que a empresa é algo apartado do indivíduo. CNPJ é um CNPJ, CPF é um CPF. Você tem as suas finanças, a tua empresa tem outras completamente diferentes. O que eu vejo muitos amadores por aí fazendo é, por exemplo, tira 3 mil reais aí do caixa para mim pagar a escola particular do meu filho. Tira 190 reais para mim pagar minha conta de luz. E aí as coisas vão se virando uma coisa só, e a sua displicência vai arrastando a tua empresa junto, que antes era saudável, mas você tornou ela uma empresa que não é mais saudável por ter essa mistureba de contas para se pagar no final do expediente. A empresa, ela é algo apartado de você, ela é algo maior que você. Então, gestão financeira eficiente, saber que os números que estão ali no papel, se você é habituado com 2 mil reais, a tua empresa é habituado com 200 mil reais, você tem que entender que aqueles 200 mil reais não são seus, e empresários de sucesso entendem isso e entendem até onde podem chegar com a empresa. Esses profissionais, eles delegam muitas coisas, e aqui eu digo delegar, não delargar. Delegar é diferente de delargar. Para você delegar, você precisa passar por um momento de adaptação daquele colaborador que você está delegando aquela função. Você precisa ensinar novamente. Fez errado, ensine novamente. E não é porque as outras pessoas não conseguem fazer que elas são inúteis, que elas não servem para nada. Às vezes é você próprio que realocou essas pessoas mal dentro da sua própria empresa. Então, trace um plano de 6 meses, 8 meses para você delegar 2, 3 funções que você faz hoje em dia. E essas 2, 3 funções que você faz hoje em dia podem ser um alívio que você precisa para transformar a tua empresa em algo melhor, mais rentável, mais produtivo. Uma empresa maior que busca maiores resultados. Então, delegue, não delargue. Delegar significa passar o teu conhecimento como se a pessoa fosse um aluno seu e acompanhar esse desenvolvimento dessa pessoa na nova função dela ou na nova atribuição que ela vai ter. Muitos empresários delargam, sabe por quê? Porque dá trabalho acompanhar, dá trabalho você passar com prestimosidade para a próxima pessoa aquilo que você faz hoje. Mas o trabalho precisa ser feito. É por isso que poucos empresários estão lá na frente hoje.
É por isso que poucos empresários têm o sucesso que precisam ter, que buscaram a vida inteira. Você precisa ter visão de longo prazo. Não adianta nada você ficar resolvendo tudo semana após semana, semana após semana, e sem entender para onde tua empresa está rumando. Para onde você quer ver ela, aonde você quer ver ela daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e qual é o planejamento para isso acontecer. É claro que a cada semana, cada dia tem uma peculiaridade diferente, mas o longo prazo também precisa estar na sua cabeça, assim como está na cabeça de grandes empresários, que têm a consciência que acordaram para gerir 10, 20, 30 milhões de reais. Você tem que ter a consciência que 2 milhões, 1 milhão de reais está na sua mão para você gerir, você sendo maestro, e você precisa estar à altura desse desafio. Senão, o melhor a fazer é você vender a tua empresa agora, enquanto há tempo. Gabriel, beleza, mas quais são os sintomas de uma empresa que é deficitária, que não está sendo bem gerida? Então vamos lá, eu quero passar para você esses sintomas agora. Medo de investir. Você tem medo de investir na sua própria empresa porque ela está com as finanças fragilizadas? Então eu sinto muito, se você não investe, não tem como a tua empresa dar retorno. Se você não investe ou tem medo de investir 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais, 100 mil reais, seja lá qual for o teu patamar, você não vai sair do lugar com a tua empresa. Se você não der primeiro as condições que a tua empresa precisa para ir para frente, para caminhar rumo a áreas melhores, você não tem como cobrar que a tua empresa retorne para você. O investimento é feito por ela mesma. Ah, Gabriel, mas pô, você tá falando aí, mas eu não tenho dinheiro para investir. Beleza, e por que você não tem dinheiro para investir? Talvez porque teu Prolabore esteja lá em cima, ou você esteja acabando com as finanças da tua empresa. Talvez tudo que sobre no caixa no final do dia você pegue para você faça essa conta equivocada de o lucro é meu e não da empresa. Vamos diagnosticar aqui, coloque no papel o porquê que a tua empresa não está sobrando dinheiro. Qual foi a última vez que você pegou o demonstrativo de resultados da sua empresa e não foi cortando as coisas supérfluas que pode ser cortadas para no final do mês a tua empresa ter um respiro? Qual foi a última vez que você passou a tua retirada do final do mês de 12 mil para 7 mil porque a tua empresa está precisando? Qual foi a última vez que você readequou o teu modelo de vida para um modelo de vida que a tua empresa pode pagar? Essas são perguntas difíceis de se fazer, mas são perguntas importantes que você precisa fazer. E a segunda questão vem junto, atrelada à primeira, né? Que é a dificuldade financeira que a tua empresa está passando. Se a tua empresa está passando dificuldade financeira, ou você escolheu muito mal o seu nicho de mercado, ou alguma coisa está acontecendo para a tua empresa tá dessa maneira. A maior causa de fechamentos de empresas não são atreladas a pessoas, como você gosta de falar, que pessoas não prestam, que pessoas ninguém sabe fazer nada. Não é por conta de pessoas que empresas fecham, é por conta de má gestão, mau controle financeiro, muitas das vezes feito pelo próprio empresário. Olha só, você aí xingando e falando que todo mundo não presta, quando na verdade quem não prestou para colocar a empresa no trilho foi você mesmo. Então, esse canal aqui é para falar sobre empreendedorismo, mas também falar sobre a mente humana. Olha só como a gente se sabota a todo momento. Querendo falar do outro, a gente apontou para nós mesmos. Nós apontamos para nós mesmos. E é isso que precisa ficar claro. Tem que fazer o que precisa ser feito no momento. Se a tua empresa é uma empresa um pouco maior e você toma todas as decisões sozinhas, você está errado. Você precisa ter uma espécie de conselho para te ajudar a tomar decisões, mesmo que você seja em 10, 12 colaboradores aí na sua empresa, mas é muito melhor você ter pessoas
que seja você e mais 2, mais 3, te ajudando a tomar decisões do que você sozinho. Várias cabeças pensam muito melhor do que uma, por mais que você pense que só a sua cabeça que funciona, mas não é a realidade. Você pode, dentro de um aconselhamento com outros colaboradores, você pode se safar de muitas encrencas que podem vir com uma decisão errada sua. Quem sabe fazer melhor, lidar melhor com o dia a dia da sua empresa? Você ou o pessoal que está ali trabalhando no maquinário seu, da sua empresa? Você ou uma vendedora que atende o salão do seu restaurante? Você ou um frentista que atende o teu público ali na ponta, na pista de abastecimento? Então a opinião dos outros também é importante, não é só a sua que se faz soberana. E por último e não menos importante, não acompanhar os números da sua empresa. E por que eu digo não acompanhar os números da sua empresa? Porque a tua empresa, ela vai perdendo resultado aos poucos. Dificilmente você tem uma empresa que de um mês para o outro faturava, por exemplo, 120 mil e no próximo mês está faturando 40, ou seja, um número discrepante a olhos vistos. A empresa vai perdendo mercado com o tempo. A empresa é exatamente igual a engordar. Quando você se deu conta, você já ganhou 10, 12, 15 quilos. Por quê? Porque você vai acostumando com a tua nova aparência com o decorrer do tempo. E para você saber se você engordou, você precisa fazer o quê? Ver os números. Pisar numa balança, ver quanto você está se pesando, comparar com meses atrás o quanto que você está pesando, se você emagreceu, se engordou, e só aí você vai ter uma base clara para entender se você precisa de fato fazer uma dieta porque você engordou ou se você está emagrecendo e precisa de uma dieta para chegar no seu peso ideal de novo. Assim é com a sua empresa. Você perde resultado de pouco em pouco e não percebe. Porque você não pega os números para comparar esses números. Se você tem um restaurante e não tem sistema ainda no restaurante, se você tem um posto de gasolina e não tem sistema ainda no posto de gasolina, se você tem uma indústria e não tem um sistema dentro para gerenciar os números da sua indústria, você está perdendo dinheiro e não sabe. Você está perdendo resultados da sua empresa e não sabe disso. Olha só que coisa primordial e que muitas vezes passa despercebido por nós, mas muitas vezes também não é que passa despercebido, é que a gente não quer ver, o empresário não quer ver. E sabe aqueles 2 milhões de reais que você acordou para gerenciar, para gerir tudo aquilo, para ser o maestro daquela orquestra? Vai por água abaixo. Aí não tem o que salve. Se você não tem uma administração financeira saudável e condizente a esses 2 milhões de reais, se você resolve tudo você mesmo e a tua palavra é soberana, se você não tem essa qualificação para estar na frente de uma empresa que vale 2 milhões de reais, você vai por água abaixo, não tem escapatória. E pessoal, se esse vídeo foi de alguma valia para você, e eu espero de coração ter sido, considere se inscrever aqui no canal, compartilhar esse conteúdo com alguém que está precisando ou com outro empresário que você sabe que precisa desses tipos de aviso ou que precisam também ouvir o que eu tive para esclarecer aqui nesse vídeo. Compartilhe, comente aqui embaixo uma dúvida sua ou algo que agregue ao vídeo. É sempre muito importante você estar comentando, curtindo e engajando esse vídeo, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.